Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Espiritualidade e saúde mental. Como se dá a relação entre o tratamento da depressão e a espiritualidade? Pacientes com maior nível de envolvimento religioso evoluem melhor no tratamento? No programa de hoje, eu converso com o psiquiatra Lauro Guirlanda, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental. Seja bem-vindo, Lauro, aqui ao Religare. Obrigado, Flávio. Eu agradeço bastante o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Acompanhe o nosso canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. É uma forma de você assistir ao Religare na hora que você quiser. Lauro, essa relação entre psiquiatria e religião não é muito comum e tem a impressão que nem se trata de uma relação pacífica. Como é que você ousou se aproximar, né, desse debate e, inclusive, aproximar esses dois campos? Sim, a relação sempre foi muito difícil, porque a psiquiatria sempre esteve ligada muito ao iluminismo e, de certa forma, ao positivismo. Então, a psiquiatria sempre via a religião de uma forma um pouco patologizante, patológica. E isso também veio com a influência da psicanálise de Freud. Sim. Porém, nos últimos 15 anos, parece que houve uma mudança de paradigma. Uma distensão, então, nesse Sim, debate. no sentido de uma maior aproximação. Eu sempre percebi na minha prática clínica que os pacientes que tinham alguma religiosidade ou espiritualidade geralmente evoluíam melhor dos transtornos mentais. Então, isso sempre me inquietou, porque na residência de psiquiatria, a gente geralmente tem uma formação muito voltada para a psicanálise que patologiza a religião. E eu nunca concordei muito com isso. Sim. Então, eu resolvi entrar nesse campo e estudar e pensando, será que é isso mesmo? E hoje em dia, a situação já está bastante diferente. Sim, sim. Quando você fez essa pergunta e decidiu levar isso para o campo da pesquisa, você escolheu esse campo de estudos em ciência da religião, não algum programa da área de medicina. Como é que você articula hoje, né, tendo concluído o seu mestrado, essa posição do médico e a posição de cientista da religião? Ah, sim. Durante a pesquisa, eu fiz algum desses questionamentos, porque eu estava ali na posição de cientista. E os pacientes, muitas vezes, eles queriam também algum alívio, alguma explicação. Eles me faziam perguntas sobre a religiosidade, se melhorava, se não. Eles me pediam conselhos. Então, eu oscilei entre essa figura do médico como um agente de cura e a figura do cientista como alguém que quer investigar um fenômeno. Sim. Na investigação, você trabalhou especificamente com depressão. Sim. O que a gente pode chamar de depressão? O que diz a medicina, né? Ah, sim. A depressão é uma doença, é um transtorno mental, é uma doença muito comum hoje em dia. Estima-se que em torno de 350 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. A doença está aumentando muito nos últimos anos e tenderá a ser nos próximos anos a doença que mais vai causar faltas no trabalho e perda de produtividade no trabalho. O que caracteriza a depressão? A depressão, ela tem dois sintomas principais, que é a tristeza, é uma tristeza que dura mais de 2 semanas, uma tristeza incapacitante, que leva a pessoa a não querer trabalhar, a abandonar as relações sociais, uma tristeza que prejudica a vida da pessoa. E uma perda de prazer no que a pessoa gostava de fazer antes. Então, assim, a vida se torna uma vida sem graça, sem alegria, tudo fica difícil. Esses são os sintomas principais. Existem outros sintomas, por exemplo, pensamentos de suicídio, perda ou aumento de apetite, alterações no sono, o paciente às vezes ou dorme pouco ou dorme demais durante o dia, perda de esperança no futuro, e vários outros sintomas, mas os principais, Sim. basicamente, são esses. E tem que durar pelo menos a partir de 2 semanas. Sim.
então de forma continuada e conjugados esses sintomas, ou individualmente, uma tristeza. Tem gente que fala que tá triste e fala que está com depressão. Sim, só uma tristeza, se tiver um motivo, não dá para falar que é depressão, Sim. a não ser que tenha muito tempo, né? Mas, na prática, não. Os sintomas, em geral, vêm juntos. Sim. São vários sintomas. É uma síndrome, Sim. né? Sim. Uma doença caracterizada por vários sintomas. Sim. Você disse que está crescendo, tende a crescer ainda mais. Por quê? Não é? Quais são os possíveis fatores? Não é? O que os estudos revelam sobre o crescimento da depressão? Sim, essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente sabe é a depressão está crescendo bastante, né? Os jovens têm bem mais depressão que as pessoas mais velhas, então parece que é um problema também da geração, da dita geração Y. O que é isso, para quem não sabe? Geração Y são as pessoas que nasceram em torno assim, depois da década de 90, em torno dos anos 2000, Okay. São os jovens de hoje em dia, sim. né? É uma geração que está sofrendo muito com essa crise de sentido da contemporaneidade. Uma sensação de falta de sentido na vida, de falta de propósito. Então, essa crise de sentido está muito relacionada com o aumento da depressão. Outros motivos do aumento questões de falta de atividade física e má alimentação, que acabam levando o paciente à obesidade, e isso também contribui para a depressão. Um ambiente de cobrança no trabalho muito forte, de resultados, de metas, alguns não dão conta desse ambiente. E um dos motivos também seria a secularização da sociedade. O que é a secularização? Seria a perda da importância da religião, que começa mais ou menos no século XVI, com a Revolução Científica. E a partir daí, o homem parece colocar a transcendência na própria terra, e não fora dele, e acaba se decepcionando. Essa é uma visão do psiquiatra alemão Karl Jaspers, né? que essa perda da transcendência, ela acaba gerando uma sensação de inutilidade, de falta de sentido, e isso pode estar contribuindo com a depressão. Mas, na realidade, a gente não sabe muito bem. A gente tem essas hipóteses. Por que a depressão está aumentando tanto? Sim. No segundo bloco, vou voltar a esse assunto, que a gente vai falar especificamente da sua pesquisa. Você propõe até instrumentos para ferir isso, né? Sim. Ferir. Mas daqui a pouco. Eu acho que agora ainda seria interessante a gente falar como é que o médico procede ao diagnóstico da depressão. Você já falou de características? Sim. Né? Mas como é que se faz um diagnóstico de depressão? E acho que ainda nesse bloco daria para a gente falar dessa aproximação com a questão da espiritualidade. Que papel ela exerce no tratamento? O diagnóstico o diagnóstico é clínico da depressão. É através de uma entrevista com o paciente, conversando com ele, e às vezes também conversando com a família. A gente vai investigar os sintomas, a história da vida dessa pessoa, a evolução dos sintomas, o impacto dos sintomas na vida dela, e a partir daí vai chegar a um diagnóstico. Não tem nenhum exame que detecta a depressão. Não dá para fazer um raio-x, uma tomografia, um exame de sangue. Esses exames não vão diagnosticar. Muitas vezes os médicos pedem exames, os psiquiatras também, para afastar outras doenças que podem estar dando sintomas de depressão. Sim. Por exemplo, doença na tireoide, anemia, que pode confundir. Mas o diagnóstico mesmo é um diagnóstico clínico, é assim que a gente faz. Você já disse que no consultório você identificou pessoas associando transtornos mentais com a questão religiosa, né? Você partiu da hipótese de que a espiritualidade ajuda no processo de tratamento. Sim. É isso mesmo? Eu parti dessa hipótese. Eu parti da hipótese principal que há uma influência. Tá. Tanto por um lado ajuda e por outro lado atrapalha. Então ela exerce influência. Ela exerce influência. Você não valorou que tipo de influência? Sim, eu quis estudar que tipo de influência que a espiritualidade exerce. O que a gente sabe é importante o médico conversar
com pacientes sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 70% dos pacientes desejam que o médico converse com eles sobre espiritualidade, porém só 15% dos médicos o fazem. Então, há um desencontro aí entre necessidades dos pacientes e a conduta médica. Conversar sobre espiritualidade com o paciente melhora a adesão ao tratamento, melhora o relacionamento médico-paciente. Então, a relação, a princípio, é essa. O médico deve conversar sobre espiritualidade. Você mencionou esse estudo. Você chegou a mapear outros estudos assim próximos da sua hipótese principal? Ou que também se interessaram por esse tipo de pergunta? Sim, nos últimos 15 anos surgiram diversos estudos em toda a literatura médica relacionando a depressão e a religiosidade e espiritualidade. Na grande maioria dos estudos, encontra-se o resultado que os pacientes que têm mais envolvimento religioso, eles têm uma tendência a ter menos depressão. Quando tem depressão, essa depressão é menos grave e também ela tende a melhorar mais rápido. A literatura médica chega a essa conclusão e tem uma meta-análise, por exemplo, que analisou 100 mil pacientes, uma reunião de vários estudos, que chegou a essa conclusão. O efeito da religiosidade na depressão, ele é maior em pacientes que estão passando por algum problema. E quanto mais grave esse problema, maior é o efeito. A gente vai poder agora conhecer no segundo bloco a sua pesquisa, os resultados a que você chegou. Vamos fazer um breve intervalo e o Religare volta já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o psiquiatra Lauro Guirlanda, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental. Nesse segundo bloco, Lauro, eu quero conhecer mais o seu trabalho, para você poder explicar para os nossos telespectadores sobre o trabalho que você fez. Como que as pessoas que lidam com depressão, né, que sofrem de depressão, lidam com a espiritualidade? As pessoas que sofrem de depressão, elas podem lidar com a espiritualidade de duas maneiras. Ou de uma forma saudável, ou de uma forma não muito saudável. O que pode ser, então, uma relação saudável e não saudável nesse contexto, então? Por exemplo, o paciente com depressão, quando ele tem uma relação saudável, ele pode encarar a depressão como tendo um sentido para ele. Ou seja, aquela depressão pode ensinar alguma coisa para ele, pode ser um momento de crescimento, pode ser que Deus tenha colocado aquilo para algum sentido. Ele se coloca a questão dessa forma. Coloca a questão dessa forma. Sim. Né? Então, esse paciente tende a evoluir melhor, quando ele vê a depressão como algo passageiro. Mas outros, por outro lado, colocam a depressão como uma punição de Deus, aumenta o sentimento de culpa, ou seja, eles lidam com a religiosidade de uma forma não muito saudável e acaba que a religião piora. Em vez da religião ajudar o paciente vai se sentir pior. Ou gera um sentimento de um certo niilismo, no sentido assim, se eu estou assim é porque Deus não existe mesmo, é porque negação, não tem jeito, total. É porque a vida realmente não faz o menor sentido, eu não vou melhorar nunca, se Deus existisse isso não estaria acontecendo comigo. Então, esses que lidam com a espiritualidade dessa forma tendem a evoluir mal. Eu, pelo cuidado que tenho com o termo niilismo, você conhece um pouco da minha posição, eu chamaria de pessimismo. Pessimismo, Quer dizer, uma posição pessimista atrapalha bastante. No final das contas, quem tem essa relação com uma dimensão espiritual, aqui a gente não está definindo exatamente uma religião específica, não é? Acho que você não foi por esse caminho. Não. Desenvolve melhor no tratamento? Isso se confirma na pesquisa? Na minha pesquisa empírica, eu acompanhei pacientes com depressão moderada a grave. Quantas pessoas você acompanhou? A amostra foram de 11 pacientes. 11 pacientes. Sim. E eu medi a depressão no início do estudo e ao final do estudo.
e comparei a melhora dessa medida ou a piora com o nível de religiosidade. Existem escalas que medem o nível de religiosidade intrínseca da pessoa. Não se refere apenas a uma frequência religiosa, a uma determinada religião. Explica para aqui como é que é isso, uma escala. Eu achei isso tão interessante no seu trabalho. Eu usei a escala, o índice de religiosidade intrínseca, que foi elaborado na Universidade Federal de Juiz de Fora, que ele mede a espiritualidade da pessoa, o quanto ela se relaciona com Deus, o quanto ela vê um sentido nessa relação com Deus, o quanto ela reza, não só a frequência, o que ela vai na igreja, mas sim o quanto que ela se relaciona. São perguntas que o paciente responde de 0 a 5, se ele tem muito essa relação com Deus e com a espiritualidade ou não, e no final a gente soma e dá uma nota, né? É difícil medir religião, porque é uma coisa tão subjetiva, mas é o único jeito que a gente tem de fazer pesquisa. Como chama mesmo seu colega lá do Juiz de Fora, o psiquiatra? Alexander Moreira Almeida. Sim, ele que desenvolveu essa escala do grupo dele, sim, do grupo do Alexander, sim. Né? Então eu comparei a depressão no início e no final. No meu estudo, o que aconteceu? Os pacientes com mais religiosidade não tiveram melhor evolução da depressão. Para esses pacientes, a religiosidade não fez muita diferença. Mas por que isso aconteceu? A conclusão que eu cheguei foi, eu peguei uma amostra de pacientes com depressão moderada a grave. Então parece que depois que o paciente entra em depressão e chega num nível de depressão muito significativo, parece que a religiosidade não tem mais um efeito muito importante. Né? Ela então atua sobre uma depressão leve. Mais leve. Mas, por outro lado, no meu estudo, a gente viu o seguinte, que no início do estudo, aqueles pacientes que tinham mais religiosidade, eles tinham um grau menor de depressão. E isso foi significativo. O paciente que tinha mais espiritualidade, ele teve 74% de chance, no início do estudo, de ter uma depressão mais leve. Ou seja, parece que a religiosidade atua antes, quando o sujeito ainda não adoeceu. Então, atua mais no sentido de uma prevenção, dele saber lidar melhor com o estresse, dele saber lidar melhor com os problemas da vida, de procurar soluções. E isso leva o paciente, muitas vezes, a não ter depressão, ou se tiver, ele tem uma depressão mais leve. Sim, então, sim. Se quando adoece já não adianta, mas talvez ajude a prevenir. Sim, então você aplicou os instrumentos do Alexander, Sim. Né? E você então reconhece que esses instrumentos eles então estão válidos, São né? válidos. Funcionaram bem para o seu... Sim, os instrumentos, todos os instrumentos de pesquisa que eu utilizei, eles foram validados no Brasil. Sim. E traduzidos para o português. Sim. A escala de depressão que eu usei não foi do Alexander, foi uma escala que é usada no mundo inteiro, que é a escala de depressão de Beck, que é uma escala auto-aplicável, e utilizei também o inventário de religiosidade intrínseca, que é esse que a gente está falando. Que é do grupo. Juiz de Fora, da Federal de Juiz de Fora. Sim. Bom, você, na ciência da religião, você começou um trabalho com a professora Anete Roese, concluiu o trabalho sob orientação do Márcio Paiva. Você, nesse caminho, você se aproximou da psicologia da religião. Sim. Então, nós estamos falando de medicina, por um lado, a psiquiatria e de outras ciências da religião, mas na ciência da religião, especificamente a psicologia da religião. De que forma a psicologia da religião contribuiu, né, para que o psiquiatra, né, chegasse a esses resultados, a análise desses resultados? Sim. No meu estudo, eu utilizei 2 autores da psicologia da religião. Um foi o Kenneth Pargament, que é um psicólogo americano, que ele trabalha com a teoria do coping religioso espiritual. Coping é uma palavra em inglês que se refere a um certo enfrentamento, como lidar com o problema, né? E o Pargament é o maior especialista em coping do mundo, então ele coloca que a religião ela facilita maneiras de lidar com os problemas, seja através
do enfrentamento, seja através proporcionando conforto, proporcionando um entendimento pronto de determinadas situações. Então, a pessoa que tem a religiosidade, ela passa por um problema e ela já tem meio que uma explicação pronta para aquilo. E isso parece fazer bem para a saúde mental. Então, eu utilizei essa teoria do coping religioso e espiritual, que se refere como a religião ajuda as pessoas a enfrentarem os problemas. E o outro autor? E o outro autor que eu usei foi o psiquiatra suíço Jung. E o Jung, ele fala que a psique, muitas vezes, ela funciona de uma maneira teleológica, ou seja, muitas coisas acontecem na nossa vida psicológica com um fim, tem um determinado sentido. Então, muitas vezes, a depressão, segundo Jung, ela pode fazer parte do desenvolvimento psicológico daquele sujeito. Às vezes, ele só vai tomar consciência de alguns problemas que ele tem, de algumas situações que ele está passando, se ele passar por uma depressão. Ou seja, a depressão, para Jung, ela não é só uma doença, ela é um sinal de alerta e que vai trazer à pessoa um maior autoconhecimento, um maior crescimento. Então, se a pessoa tem essa visão, torna-se mais fácil enfrentar a depressão. Acho que eu vou criar uma saia justa aqui, mas eu não consigo me conter, perguntar para você. Dr. Lauro recomenda o desenvolvimento da dimensão espiritual? Sim, eu recomendo, mas o problema é que isso já foi pesquisado e parece que o médico recomendar ao paciente que não tem uma religiosidade que ele tenha, não adianta muito. Então, assim, a gente até poderia, assim, aconselhar. O que eu faço na prática que eu acho uma coisa melhor, vamos supor, o paciente está com depressão e abandonou a religião, que é muito comum. Sim. Muitas vezes pelo próprio desânimo, pela falta de vontade, ele abandona. Eu incentivo ele a voltar. Volta para a sua igreja, frequenta, qualquer igreja, a religião casa religiosa, qual seja. Sim, a religião que ele frequente. Eu incentivo ele a voltar, igual eu incentivo ele a fazer atividade física, incentivo uma alimentação melhor, mais saudável. Agora, o paciente que não tem, não adianta muito a gente falar para ele passar a ter. E nem sei se também seria muito adequado. Claro, né? Eu compreendo. Até que você saiu muito bem, eu achei que fosse ser uma pergunta mais complicada. Mas, Lauro, e o futuro? É possível avançar nesses estudos? Você tem pensado nisso? Sim, uma questão que me inquieta bastante é o fenômeno do sem religião, que foi o grupo que mais cresceu no censo religioso de 2010. Sim. Então, eu me pergunto, será que essas pessoas sem religião, ou seja, o que é o sem religião? Não é que ele é ateu, mas ele não tem uma religiosidade muito definida. Né? Ele mais muitas difusa, vezes né? é uma religiosidade difusa, bebe de fontes às vezes distintas, do catolicismo, do espiritismo, um pouco de religiões africanas. Então, será que esse paciente sem religião, essa pessoa sem religião, tende a ter mais depressão? Essa é uma pergunta que ainda não tem um estudo que respondeu essa questão. A minha hipótese é que sim. Que essa religiosidade muito vaga, ela não proporciona um contato maior com a espiritualidade, com o sentido, mas a gente ainda não sabe. A gente espera você aqui para falar sobre isso. Obrigado. Até a próxima, então. Obrigado, Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.